um tipo de aliança que faz sua estreia em 2022 e foi pensado para dar sobrevida a partidos pequenos e para durar mais do que o período eleitoral. Um casamento que junta partidos diferentes para atuar como um só, nacionalmente, e que, por isso, traz novos fatores para a matemática que as legendas precisam resolver a caminho da eleição. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Mais uma semana de conversas entre partidos em torno da possibilidade de se juntar em federações partidárias para as eleições de 2022. O modelo da federação é uma novidade desse ano, mas traz consigo a perspectiva de mudanças que continuariam a ecoar ao longo dos anos seguintes, pelo menos até a próxima eleição nacional. As negociações entre os partidos acontecem em preparação para a disputa presidencial, que caminha para ter como principais nomes o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É uma sopa de letrinhas que até confunde quem tenta acompanhar. O principal foco é a possibilidade do PT e o PSB formarem uma federação. O PCdoB, que quer se juntar a algum partido, tenta entrar nessa aliança. No passado já se falou até da possibilidade de juntar uns 5 partidos de esquerda numa federação só, o que parece menos provável. Enquanto isso, o PSOL e a Rede fizeram uma reunião essa semana para falar sobre uma federação, mas também já falaram sobre alianças com outras legendas, como o próprio PCdoB ou o PV. Indo para a direita, o Cidadania tem aparecido ligado a conversas sobre uma federação com o PSDB, ou com o Podemos, ou ainda com o PV. Nada está definido, pode ser que boa parte dessas conversas nem cheguem a ir para frente. Mas as possibilidades vêm aparecendo em notícias de bastidores, enquanto os partidos correm para organizar esse jogo nos próximos meses. O prazo para as federações estarem registradas no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é início de abril, ou 6 meses antes das eleições marcadas para 2 de outubro. Mas o que é a federação partidária e por que tanta conversa em torno dela? Bom, a federação é uma espécie de associação entre partidos que vale não só para a eleição, mas também para a atuação legislativa ao longo dos 4 anos seguintes. É um modelo que vai estrear em 2022. E ele chega para compensar o fim das coligações proporcionais, que também vai valer pela primeira vez numa eleição geral nesse ano, como valeu em 2020 para a eleição de vereadores. Ou seja, essa vai ser a primeira eleição geral em que os partidos não vão poder se coligar para disputar cargos de deputados. Deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que tem esse nome porque o número de cadeiras na Casa Legislativa é dividido com base na proporção de votos obtida por cada partido. Antes, as legendas se juntavam numa coligação e isso servia para aumentar a sua participação nessa proporção das eleições parlamentares. Sem as coligações, partidos pequenos podem deixar de existir por causa da cláusula de desempenho. Essa cláusula define alguns critérios mínimos de quantidade de deputados eleitos e porcentagem de votos, entre outros. A cláusula de desempenho estabelece metas de votação para a Câmara dos Deputados a cada eleição, de forma progressiva, para forçar os partidos a terem representatividade nacional. Para 2022, vai ser necessário obter 2% dos votos válidos para deputados federais distribuídos pelo país. O partido que não alcançar os critérios mínimos perde acesso a dinheiro público e tempo de televisão. É uma restrição que tem por objetivo diminuir a fragmentação partidária, que é considerada alta no país. O Brasil tem mais de 30 partidos registrados, o que favorece a existência de partidos de aluguel, que não têm exatamente um projeto para o país ou diretrizes sólidas e ideológicas próprias. Em 2021, o Congresso até tentou retomar as coligações proporcionais para a eleição de 2022, mas a proposta ficou pelo caminho. O que foi aprovado foi a criação das federações partidárias. Os votos dos candidatos dos partidos que estão federados são somados para o cálculo do número de cadeiras que eles vão obter no legislativo, que nem acontecia com as coligações proporcionais. Assim, o dispositivo tem o potencial de dar sobrevida para partidos pequenos que não atingem a cláusula de desempenho.
Mas então, quais as diferenças entre a federação e a coligação? São justamente os elementos que complicam o cálculo eleitoral dos partidos e criam esse quebra-cabeça que a gente vê as lideranças das legendas tentando resolver. Primeiro, a duração do casamento. Nas coligações, os partidos não eram obrigados a atuar juntos depois da eleição. No modelo de federações, eles são obrigados a manter a aliança pelos 4 anos seguintes e atuar como se fossem um partido só. Isso quer dizer, por exemplo, que na Câmara dos Deputados, no Senado, em assembleias legislativas e nas câmaras municipais, os partidos federados têm um único líder. Todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária se aplicam à federação. E quer dizer também que os partidos que se juntarem numa federação para concorrer à eleição nacional de 2022 vão ter que continuar juntos nas eleições municipais de 2024, quando o Brasil vai eleger prefeitos e vereadores. Tem uma outra diferença. As coligações proporcionais poderiam ser feitas estado por estado. Um partido A poderia se unir a um partido B em São Paulo, mas está desligado do partido B em Minas, ou até está coligado a um partido C. No caso das federações, a união tem caráter nacional. Os partidos federados devem estar unidos em todos os estados. O partido que se juntar a uma federação e depois descumprir regras fica sujeito a punições, que podem incluir restrições no seu acesso ao fundo partidário. A coligação continua podendo existir para a eleição de cargos não proporcionais, como o presidente e prefeito. Aí a aliança entre os partidos ajuda a somar tempo de propaganda eleitoral e pode ser desfeita logo depois da eleição. Mas ela não influencia na eleição parlamentar, como fazia antes. Uma das principais dificuldades para organizar as federações são os palanques estaduais. Um exemplo disso é o PT e o PSB. O Lula aparece como líder das intenções de voto para a presidência e tem conversado com o Geraldo Alckmin para ter o ex-tucano como vice. O Alckmin ainda está sem partido, mas se a chapa se confirmar, é possível que ele vá para o PSB. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, é o partido do Márcio França, ex-governador paulista, que é um dos arquitetos da ideia de unir Lula e Alckmin em 2022. Bom, uma possibilidade que está sendo discutida nesse bolo todo é que o PT e o PSB se juntem numa federação. Mas aí a disputa estadual é um entrave em alguns lugares, como Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo, onde o Márcio França quer se lançar ao governo estadual, mas o PT quer que o ex-prefeito Fernando Haddad seja candidato. Nessa quarta-feira, durante uma entrevista a sites de notícia, Lula falou sobre esses obstáculos. Sabe, em algum momento se faça uma avaliação para ver quem tem mais chance. Se for o Márcio França, vamos discutir com o Márcio França. Mas eu acho, com toda a modéstia, que o PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo do Estado como está agora. E você sabe que não seria pouca coisa isso. Nós temos o Rio Grande do Sul, em que o PSB tem um candidato e o PT tem outro. A gente pode, na dúvida, fazer uma aferição, fazer uma pesquisa, saber quem tem mais possibilidade e indicar. O PT não está fechado com as suas candidaturas. O PT tem interesse de que o PSB tem direitos. Sabe que o PT também tem direito. Então é preciso apenas a gente, afinar a viola. Na quinta-feira está prevista mais uma reunião entre o PT e o PSB para falar da possível federação. Segundo notícias de bastidores, quem vem atuando como bombeiro nesse vai e vem entre o PT e o PSB é o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Ele é apontado como um dos principais beneficiários da criação das federações partidárias, porque é uma sigla pequena e porque não costuma ter nomes próprios para governos estaduais. Além dos entraves eleitorais, as federações também têm outras controvérsias. O projeto de lei que criou o modelo chegou a ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro, com a justificativa de que seria um formato muito parecido com as coligações proporcionais. Depois, o veto foi derrubado no Congresso. Na época, o Nexo conversou com cientistas políticos que disseram que, embora seja melhor que a coligação, o modelo é um entrave à redução do número de partidos no Brasil. Tem também uma ação do PTB no Supremo que questiona o formato, dizendo que ele viola os sistemas partidário e eleitoral proporcional previstos na Constituição e enfraquece o papel dos partidos. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator da ação, já validou a criação das federações no ano passado, mas essa decisão ainda vai ser analisada pelos demais ministros do tribunal.
O governo do Rio de Janeiro fez nesta quarta-feira uma operação policial no Jacarezinho, 8 meses depois da ação policial mais letal da história da cidade ter matado quase 30 pessoas na comunidade. Essa operação de agora faz parte de um projeto chamado Cidade Integrada. O Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, o que é esse projeto Cidade Integrada? Por enquanto, o projeto se resume a uma ação das polícias civil e militar com 1.200 homens que cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em comunidades da Zona Norte e Oeste do Rio de Janeiro. Mais de 50 criminosos, entre os quais chefes do tráfico, estão sendo procurados na operação. O governador Cláudio Castro, que deve tentar a reeleição neste ano, disse que os detalhes do programa só serão divulgados no próximo sábado. Ele vem dizendo há alguns dias que é uma iniciativa ousada e complexa e que vai levar a uma grande transformação às comunidades do Rio. A própria Polícia Militar vem comparando o projeto com as unidades de polícia pacificadora, as UPPs lançadas em 2008 no governo de Sérgio Cabral. Na época, o Rio já se preparava para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. A ideia era retomar áreas até então ocupadas pelo tráfico com uma polícia comunitária, tornando o Estado mais presente. A ideia teve resultados positivos no começo, com queda nos índices de criminalidade, mas foi sendo abandonada, sem financiamento, e as estruturas acabaram sucateadas. A política também foi duramente criticada em 2013, quando o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, detido numa UPP da Rocinha, simplesmente desapareceu, o que sinalizava que os abusos e a violência policial ainda permaneciam. E o projeto está sendo criticado já no seu primeiro dia de implantação. Por que, Estevão? Vários pontos estão sendo questionados porque ninguém sabe ainda ao certo o que é o projeto, já que os detalhes ainda não foram divulgados pelo governo do estado. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse nas redes sociais que só soube da ação na noite de ontem, o que revela falta de planejamento e diálogo entre os governos em relação a uma operação dessa magnitude. Especialistas dizem considerar isso muito grave. A operação das polícias na manhã de hoje tem sido vista como eleitoreira e que só reforça a cultura da truculência contra comunidades pobres, além de não conquistar a confiança da população por ser feita de surpresa e sem explicações. O desafio, depois de uma ocupação dessa, segundo especialistas, é manter a presença do Estado nessas regiões e implementar políticas públicas efetivas e duradouras, que não ocorreu, por exemplo, com as UPPs, que foram abandonadas. Esse texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br. Desde o fim de semana, o mundo tenta entender o tamanho dos danos causados em Tonga pela erupção de um vulcão submarino. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Passados 4 dias da erupção do vulcão submarino que explodiu no sábado a 65 quilômetros da capital de Tonga, ainda se sabe muito pouco sobre qual é a real situação humanitária na região. A força da explosão e as ondas de até 15 metros de altura romperam um cabo submarino que mantinha a comunicação com o arquipélago. O único meio de contato agora são alguns poucos telefones via satélite que ainda operam no país, que é formado por 176 ilhas, das quais 40 são habitadas. Oficialmente se sabe apenas de 5 mortes, 3 delas em Tonga e as outras 2 no Peru, um dos locais do mundo em que as ondas gigantes chegaram após a explosão. É difícil entender a magnitude desse fenômeno. Especialistas dizem que o vulcão fez subir uma coluna de fumaça e poeira de 270 quilômetros de diâmetro e de 20 quilômetros de altura. Na internet circulam imagens de satélite que mostram que a erupção foi visível a partir do espaço. E o ruído foi tão alto que chegou a ser registrado nos Estados Unidos e também provocou reflexos em medidores no estado de São Paulo, aqui mesmo no Brasil. Nesta quarta-feira, os governos da Nova Zelândia e da Austrália despacharam navios de guerra com ajuda humanitária para Tonga. Na melhor das hipóteses, essas embarcações devem atracar na sexta-feira. Enquanto isso, moradores do arquipélago trabalham para retirar destroços das pistas de pouso para que aviões carregados com pessoal e suprimento possam aterrissar. Passada a erupção e o tsunami, a preocupação agora é com a Covid. Desde o início da pandemia, Tonga só teve um único registro de caso da doença. Agora, com a chegada de trabalhadores humanitários estrangeiros, existe o risco de que a Covid-19 venha a se somar aos problemas enormes que o arquipélago já está enfrentando.
das conversas em torno das federações partidárias, passando por uma nova operação policial em Jacarezinho, no Rio, e terminando com o isolamento de Tonga do mundo, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.